Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete 760. Aconteceu na Justiça, virou manchete. Nosso encontro aqui de toda sexta-feira. Hoje você pode participar e deve participar com muitas perguntas através do telefone 35720760 ou mande a sua pergunta pelo e-mail programa encontrocomajustica@gmail.com. Você também está assistindo este programa através do site www.redejuridicatv.com.br. Hoje nós vamos falar, ouvintes, de um tema muito importante. Estamos num país, numa sociedade, num mundo absolutamente conflituoso. São muitos os conflitos, 100 milhões de processos abarrotando as varas e os tribunais do Brasil. E vamos falar sobre uma alternativa que se apresenta aqui, que já é uma realidade em muitos países do planeta, para mediação de conflitos, para resolução de conflitos. Estamos aqui hoje com dois especialistas nessa matéria e o tema é justiça restaurativa e mediações de conflitos de uma forma geral. Hoje, nossos entrevistadores, durante essas 2 horas, nós vamos dividir o programa em 2 horas, mas procurando explorar bastante a cultura, o saber jurídico e o saber social e a prática desses dois advogados, brilhantes advogados, o doutor Pedro Pereira, que é coordenador do SEDECA. Ele vai explicar para a gente o que é o SEDECA, ele vai informar qual é o trabalho maravilhoso que essa ONG faz em prol de crianças e adolescentes. E a doutora Silvia Vieira, também advogada, especialista em direitos humanos e em justiça restaurativa. Permeando o nosso programa, nós vamos dar notícias do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem também promovido muitos passos em busca da paz social, e uma delas é o investimento através do juízo arbitral, da justiça restaurativa, da mediação de conflito e da conciliação. Hoje mesmo, nesse exato momento, nós temos 2 desembargadores, o desembargador César Felipe Cury e Luciano Rinaldi, que estão participando de um seminário chamado Arbitragem e Mediação na Administração Pública, que está sendo realizado nesse momento na Firjan. Se você ainda tem interesse e quer assistir e participar, a entrada é gratuita, fica na Avenida Graça Aranha, número 1, no centro da cidade, e vai até às 17 horas. Você pode assistir aqui o nosso programa, onde nós vamos falar também sobre esse tema, e depois ir debater na Firjan sobre arbitragem e mediação. Bom dia, doutor Pedro Pereira. Que alegria ter o senhor aqui, companheiro de longa data, companheiro nesta semana que comemoramos aí os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estamos preparando algumas festividades, melhor dizendo, algumas lembranças não tão alegres, como os 22 anos da chacina da Candelária. E o senhor, e o SEDECA é um dos organizadores deste programa. O senhor vai falar sobre esta programação, sobre o trabalho do SEDECA. Uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Um bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutor Ciro. Agradeço o convite. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também à colega Silvia. E essa é uma iniciativa muito positiva de estar falando um pouco sobre a justiça, né? Sobre o trabalho da justiça, e trazendo aqui no programa pessoas que possam colaborar com essas reflexões. Então eu coloco à disposição dos ouvintes e vamos aqui ter um diálogo bastante frutífero no dia de hoje. A justiça restaurativa, queridos ouvintes, é um movimento mundial de ampliação de acesso à justiça criminal. Ele tem origem nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Nova Zelândia, onde essa prática já é corriqueira. E nós vimos, os jornais de hoje estão ilustrando a nossa conversa. O maior colégio de prisioneiros do planeta
é os Estados Unidos. As pessoas às vezes mencionam os Estados Unidos da América como um exemplo a ser seguido. Não é bem assim. Com 2.200.000 pessoas presas nas prisões norte-americanas. O que é que diz o presidente da maior nação, da mais importante nação, da maior democracia do planeta? Ele defende uma reforma penal para desafogar o sistema carcerário dos Estados Unidos. E é justamente a justiça restaurativa um dos caminhos para desafogar o sistema penal. No Brasil não é diferente. Recentemente também o IPEA aponta problemas no cumprimento da lei de execuções penais e aponta um crescimento de quase 40% nos últimos 5 anos dos presos no Brasil. Sendo que, como todos sabem através do noticiário, 40% desses presos ainda não foram julgados. São prisões provisórias de pessoas que podem vir a ser absolvidas, são pessoas que podem vir posteriormente a não receber pena nenhuma ou receber uma pena para ser cumprida em liberdade. Então vamos falar sobre a justiça restaurativa e estamos aqui com a doutora Silvia Vieira, que é advogada, especialista em direitos humanos, em justiça restaurativa. Doutora Silvia, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. O que é justiça restaurativa, doutora Silvia? Bom dia, desembargador, bom dia, ouvintes, bom dia, colega Pedro, agradeço o convite, acho maravilhoso a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre essa proposta transformadora. E aí eu começaria dizendo o que é justiça restaurativa, propondo inclusive uma reflexão em relação a essa manchete sobre a proposta do presidente Obama de desafogar o sistema criminal, dizendo que a justiça restaurativa ela vai além da proposta de ser uma alternativa ou simplesmente desafogar o nosso sistema judiciário, mas ela pretende ser e trazer uma transformação da nossa percepção do que significa justiça. E exercitar na nossa sociedade a percepção de justiça como uma possibilidade mais humana, mais profunda e mais abrangente do que a gente tem conseguido até então no nosso sistema criminal e no nosso sistema de justiça como um todo. Ela é, então, um conjunto de princípios e valores que se traduzem num processo de aprendizado e de lapidação das nossas capacidades de resolver os nossos conflitos. Os ouvintes devem estar estranhando, porque eu não mencionei aqui o nosso poeta mor, Antônio Carlos Esteves, nem os outros debatedores, o desembargador João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira, e eu quero me desculpar pela ausência deles. O desembargador Rogério de Oliveira está gozando das suas merecidas férias. O desembargador João Batista Damasceno recebeu um chamado urgente lá para a sua terra das Minas Gerais, das Gerais, e o nosso querido poeta está convalescendo de uma conjuntivite. Então nós vamos aqui levar o programa com esses dois ilustres convidados, eu e a nossa assessora de imprensa, Márcia Góes, que também está fazendo parte da nossa mesa. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes, bom dia a toda a Rádio Manchete. Muito obrigado aí, Márcia compondo aqui a nossa mesa. Doutor Pedro, eu apresentei o senhor como coordenador do SEDECA. O que é o SEDECA? O que faz o SEDECA? Qual é a atividade do SEDECA? A SEDECA acaba de lançar uma edição atualizada, a versão 2015 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos recebido, toda vez que o SEDECA lança uma nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, vários exemplares que distribuímos nas escolas, nos projetos do Tribunal de Justiça, sempre agradecendo muito essa doação. E os nossos ouvintes querem saber, porque a gente fala muito em sigla,
mas precisa decodificar essa sigla para que os nossos ouvintes saibam com quem estão falando e quem é que está sendo entrevistado de hoje. Bem, doutor Ciro, primeiro eu gostaria de dizer que o Estatuto atualizado está disponível no site do SEDECA para as pessoas baixarem, né? O site é www.sedecarj.org.br. A gente pode dizer mais adiante, voltar a falar esse endereço. Também tem disponível no site uma pequena cartilha falando sobre o nosso trabalho sobre justiça restaurativa voltada para adolescentes autores de ato infracional. Falando um pouco sobre o SEDECA, SEDECA significa Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma organização não governamental, é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos. O SEDECA aqui no Rio de Janeiro está localizado na Avenida General Justo 275, próximo à Defensoria Pública. E o SEDECA, aqui no Rio existem outros SEDECAs, né? Existe o SEDECA Dom Luciano Mendes, da Associação Beneficente São Martinho, da qual também já fiz parte. A Organização de Direitos Humanos Projeto Legal e o Centro de Defesa da Fundação Bento Rubião. Os centros de defesa, eles existem no Brasil inteiro, existem 30 centros de defesa, uma rede nacional de SEDECAs. Então tem SEDECAs em todas as regiões do país, mas cada centro de defesa vai atuar dentro da sua realidade, da sua especificidade. Aqui no Rio de Janeiro, o SEDECA Rio de Janeiro tem trabalhado desde 2009, da sua criação, principalmente com a temática de crianças e adolescentes em situação de rua e adolescentes em conflito com a lei. E também tem desenvolvido um trabalho de formação e capacitação de conselhos tutelares, conselhos de direitos, técnicos e instituições, e fazendo o atendimento direto também. Então, cada SEDECA em cada região, ele tem uma atuação específica. Por exemplo, o SEDECA Bahia, que é bastante conhecido pela sua prática no trabalho, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, e também no trabalho de apoio às vítimas de violência. O SEDECA de Belém do Pará, o SEDECA Emaús, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante na área do combate à violência contra jovens e exploração do trabalho doméstico de crianças e adolescentes. Então, essa rede nacional, ela se articula através de uma associação chamada ANSED, Associação Nacional de Centros de Defesa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos hoje debatendo a justiça restaurativa com os advogados Pedro Pereira e doutora Silvia Vieira.